Boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar direto num texto lá de meados do segundo século, que, olha, se lê quase como um verdadeiro thriller criminal, só que misturado com uma filosofia incrivelmente profunda. O documento de hoje nos joga diretamente nas ruas e nos tribunais da Roma Antiga. É uma janela impressionante para um momento de extrema tensão social e religiosa. Não estamos falando de um pergaminho antigo e empoeirado, não. É uma defesa totalmente apaixonada, escrita literalmente no calor do momento contra uma injustiça brutal. E o mais louco é que a história não começa com nenhuma teologia complexa, mas sim com um drama doméstico bem intenso. Imagina a cena. Uma mulher romana, depois de adotar a nova fé, tenta convencer o marido a abandonar uma vida de excessos. Como o cara se recusa e o comportamento dele só piora, ela vai lá e pede o divórcio, o famoso libelo de repúdio. O marido, cego de raiva e vingança, decide não atacar a mulher diretamente, porque ela tinha pedido proteção imperial para os bens dela. Em vez disso, ele foca no homem que a ensinou, um cara chamado Ptolomeu. Usando a influência de um amigo centurial, ele manda prender Ptolomeu, que é levado direto ao prefeito de Roma, Lólio Úrbico. E no tribunal, a única pergunta que fazem a ele é se ele carrega o título de cristão. Ele diz que sim e adivinha, condenado à morte na hora. Um espectador chamado Lúcio levanta a mão e questiona a total falta de lógica dessa condenação sem nenhum crime real comprovado, nada de roubo, adultério, assassinato. E só por questionar, Lúcio e um terceiro homem também são mandados para execução. É uma espiral muito rápida, totalmente ilógica e sancionada pelo Estado. Antes da gente esmiuçar os argumentos filosóficos que tentam rebater essa insanidade jurídica, a gente precisa entender a urgência por trás desse texto. Olhando para os registros históricos, a chamada Segunda Apologia não é bem uma continuação formal com um cabeçalho bonitinho ou destinatário nomeado logo de cara, como era o costume da época. Ela começa de forma super abrupta. É literalmente um grito de socorro, um protesto imediato. Os especialistas datam esse documento entre os anos 155 e 160 d.C., que é exatamente o período em que Lólio Úrbico era o prefeito de Roma, ou seja, foi uma reação visceral, super urgente a assassinatos legalizados que tinham acabado de acontecer. Diante dessas execuções tão rápidas, rolava uma provocação bem cruel no ar que os magistrados romanos adoravam jogar na cara dos condenados. Eles basicamente diziam o seguinte: olha, se vocês não têm medo de morrer e querem tanto assim encontrar o Deus de vocês, por que vocês mesmos não cometem suicídio e poupam nosso trabalho de julgar? Bem pesado, né? Mas o autor não foge dessa provocação. Ele responde de forma super estruturada, argumentando que o suicídio é inaceitável porque Deus criou o mundo com um propósito para a humanidade. Destruir a si mesmo seria agir contra o próprio design criativo de Deus, impedindo que novas pessoas nascessem e aprendessem o bem. Para eles, confessar a fé num tribunal e aceitar a morte era um compromisso inegociável com a verdade, a virtude suprema. Só que tudo isso cria um dilema lógico enorme. Se o Deus deles é tão poderoso assim e eles são inocentes, por que afinal eles estão sendo executados? A resposta do autor é o que a gente pode chamar de hipótese dos demônios. O texto reinterpreta radicalmente toda a mitologia da época. Enquanto na visão romana tradicional as entidades adoradas eram deuses majestosos, partes cruciais do panteão, o argumento desse documento vira a mesa. A história é reescrita. Anjos originais corromperam a própria missão, cederam a desejos carnais e acabaram gerando os demônios. Então, quando os romanos adoravam aquelas figuras míticas, na visão do autor, eles estavam, sem saber, reverenciando forças obscuras e malignas que se alimentavam daquele culto. E a escala dessa influência, é apresentada de um jeito monumental. O texto lista cuidadosamente um verdadeiro catálogo de ações que formam uma visão de mundo cósmica bem assustadora. Segundo a narrativa, essas entidades escravizaram a humanidade usando magia e terror, exigiram sacrifícios contínuos e mais, injetaram assassinatos, guerras e todo tipo de vício nas sociedades. E a parte mais engenhosa do argumento, eles teriam enganado os poetas e contadores de mitos lá do passado. Então, as atrocidades dos deuses greco-romanos nas histórias não eram simples metáforas, mas sim relatos literais da maldade demoníaca que os poetas registraram sem perceber. Isso explicava perfeitamente por que magistrados como o prefeito Úrbico agiam com tanta irracionalidade. Eles estavam sendo manipulados como fantoches cegos por essas forças invisíveis que, claro, odeiam quem tenta viver de forma virtuosa. Bom, depois de apontar quem eram os verdadeiros inimigos da virtude, o texto chega no seu núcleo filosófico. E aqui a gente se pergunta, como o autor conecta a cultura greco-romana com o próprio pensamento cristão dele? A grande sacada está num conceito fascinante chamado logos espermáticos, ou a razão seminal.
A obra pega emprestada do estoicismo a ideia do logos como a razão que rege o mundo. O argumento central é que a razão humana é tipo uma participação, uma sementinha plantada em cada indivíduo que deriva desse logos divino e total. Todo ser humano que busca a verdade e a justiça está, na verdade, operando com base nessa semente. Com isso, fica muito clara a distinção que o texto faz entre os grandes sábios do passado e os crentes daquele momento. De um lado, você tem filósofos como Sócrates, Heráclito e os estoicos, que são super elogiados. Eles viveram de forma ética porque possuíam uma parte desse verbo. Mas qual foi a consequência? Os mesmos demônios também foram atrás deles. Sócrates, por exemplo, foi acusado de introduzir novos deuses e acabou condenado à morte, exatamente como estava acontecendo com os cristãos. Do outro lado, o texto dá seu grande salto lógico. Se os filósofos tinham uma fração iluminada da verdade, a nova fé, segundo o autor, possui o verbo encarnado por inteiro. Isso gera um contraste gigantesco na forma como a verdade é alcançada. O argumento aqui é que a filosofia humana, mesmo com a nobre intenção de buscar a verdade através da razão e da intuição, acaba inevitavelmente esbarrando em limitações. Como os filósofos antigos tinham apenas sementes parciais dessa razão, eles frequentemente entravam em contradição, brigando entre estoicismo, epicurismo e platonismo. O autor então estrutura a própria tese colocando a sua doutrina como uma ciência infalível e um conhecimento irrefutável. Ele não está dizendo que a filosofia antiga é um lixo, de forma alguma. Ele só diz que ela é incompleta e que seria plenamente resolvida e unificada debaixo desse novo paradigma religioso. O que nos leva a essa reivindicação textual que é, no mínimo, audaciosa. É uma síntese extremamente corajosa. Ao afirmar que tudo o que de bom foi dito pertence a nós, o autor basicamente expropria toda a sabedoria da antiguidade clássica e a toma como patrimônio da própria fé. E o que deixa esse argumento ainda mais interessante é uma anedota pessoal no meio do texto. O autor conta que ele mesmo já foi um seguidor das ideias de Platão. Ele ouvia as fofocas de que os cristãos cometiam atrocidades em segredo, mas quando ele viu a bravura absurda daquelas pessoas enfrentando a morte de cabeça erguida, a lógica bateu na porta. Gente obcecada pelo prazer e pela maldade não caminha sorrindo para a execução. Foi esse testemunho prático, baseado nesse verbo inteiro, que o convenceu de vez da verdade. E assim, a gente chega ao desfecho dessa nossa exploração de hoje. O texto termina com um apelo superpoderoso e uma reflexão bem incômoda direcionada às próprias autoridades do Império que permitiriam a publicação do documento. Baseando-se na ideia de que a natureza humana sabe instintivamente distinguir o que é o bem e o mal, a obra meio que vira um espelho para o Estado romano. Se juízes como Úrbico condenam pessoas sem investigar crimes reais, baseados apenas em fofocas e num ódio atiçado por forças obscuras, eles não estão só cometendo um erro no tribunal. Eles estão assinando a própria sentença perante a história e a justiça eterna. Fica a grande reflexão sobre o peso da consciência e o custo altíssimo de ignorar a razão em nome do medo e do preconceito. O que nos deixa com a pergunta: quando a estrutura legal falha em reconhecer o básico da inocência, quem são os verdadeiros prisioneiros? E com essa provocação deixada pelo material original, a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuemos sempre questionando as coisas e buscando entender as raízes profundas de nossos sistemas de justiça.